Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, eu quero ler com você a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo 10, verso 1. Gabriel, se puder colocar aí, eu não sei que versão que está, mas se puder colocar na versão NVI, eu te agradeceria, meu irmão. Para que todo mundo leia a mesma versão. Eu sei que você talvez tenha a sua versão aí. Daniel capítulo 10. Você encontrou? Então fique de pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia de pé. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho não provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada, até que passasse as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como beliro, o rosto como relâmpago, olhos como chama de fogo, os seus cabelos e pernas como um reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e sobre os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Levante-se, porque eu fui enviado a você. E quando ele me disse isso, eu pus-me de pé, tremendo. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, a humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, porque eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Assim vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto me dizia, prostrei-me em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios. Eu abri a minha boca e comecei a falar. E ele disse: aquele que estava de pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tema, você é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido. Fala, meu Senhor, visto que me deste força. Somente até aí. Senhor, a tua palavra é viva, tua palavra é poderosa, a sua palavra é verdadeira. E eu sei que meus irmãos nessa noite, assim como eu, nós queremos ouvir tua voz, Pai.
Nós queremos que a Tua palavra nessa noite encontre o lugar em nosso coração. Eu sei que essa noite a Tua palavra, ao ser ministrada, eu peço que ela alcance o propósito para o qual ela está sendo enviada. E o propósito dessa noite, Deus, é sobre renovação, é sobre permanecer no lugar onde o Senhor nos chamou. Então, fala conosco, restaura-nos, renova-nos. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Eu queria nessa noite falar um pouco sobre uma expectativa do nosso coração que precisa permanecer. Eu queria nessa noite falar um pouco sobre o mundo espiritual, de coisas que talvez a gente não consegue compreender e ver, mas ele é real. Talvez nessa noite a gente não faça ideia de quantos livramentos nós tivemos para chegar aqui. Talvez nessa noite nós não tenhamos noção dessa semana que se passou, de quantas vezes o Senhor nos livrou, quantas vezes a mão poderosa do Senhor nos envolveu. E se estamos de pé hoje é porque o próprio Deus tem feito uma obra de restauração, de poder sobre a nossa vida. Você crê nisso? Amém? Quando nós olhamos para esse texto, e eu quero contextualizar com você nessa noite, o que está por trás desse texto, o que está acontecendo. Daniel está aguardando uma resposta. Tem alguém aguardando uma resposta do céu nesse tempo? Se tiver, levante sua mão para eu saber. Algumas pessoas que uma expectativa aguardando uma resposta no céu. Eu não sei quanto tempo você espera essa resposta. Eu não sei quanto tempo teu coração tem se dedicado em pedir, em bater na porta, em clamar ao Senhor por isso. Mas cada vez mais a gente tem percebido, por conta da tecnologia, por conta de tantas coisas. Esses dias minha sogra está lá em casa essa semana e ela pediu uma bota, porque ela quebrou o pé. E ela pediu uma bota. E eu fiquei assustado, porque não era qualquer bota, era uma bota um sapato, que protegia o seu pé ali da operação. Não é uma coisa que se acha em qualquer esquina, não é uma coisa que dá para ir na farmácia ali comprar. Era algo muito específico. E no dia seguinte, o negócio chegou. No dia seguinte, eu já fui notificado pelo telefone que estava ali, tinha chegado. Eu falei, meu Deus, esse negócio estranho, Parece que estava ali na esquina, alguém pegou e trouxe. E cada vez mais a gente tem se acostumado com essa velocidade. E essa velocidade, muitas vezes, ela não se reproduz na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus. Essa resposta, essa agilidade, esse tempo onde de imediatismo, onde você pede um Uber, onde você pede um carro por aplicativo, e ali passa-se 3 minutos, o carro simplesmente aparece. Fala, meu Deus do céu, parece que estava ali, E cada vez mais de respostas prontas, de coisas prontas, de comidas prontas. Muitas vezes, quando nós olhamos para essa caminhada e olhamos para a nossa vida espiritual, e muitas vezes na resposta que o céu tem dado para nós, não se reflete nessa velocidade. E por não se refletir nessa velocidade, muitas vezes o nosso coração esmurece, adoece. Provérbios vai dizer que a esperança tardia adoece o coração. Porque talvez a gente espera tanto e espera durante tanto tempo uma coisa, que o nosso coração, a Bíblia está dizendo, que o nosso coração passa por um processo de ansiedade, de demora e de adoecimento. E é para essa pessoa que eu quero falar nessa noite. É para quem deseja ouvir, para quem deseja nessa noite, com expectativa, ouvir da boca de Deus sobre aquilo que você espera,
sobre aquilo que você precisa, sobre aquilo que você tem buscado. Daniel, ele foi enviado para a Babilônia muito jovem. Talvez tenha passado muitos anos ali naquele lugar. E enviado para servir, enviado para colocar-se ali num lugar de servir os reis que eram levantados ali. E a vida de Daniel serviu pelo menos 2, 3 reis, porque não se conta apenas sobre uma década, não se conta apenas sobre alguns anos que ele passou ali. Ele passou ali muito tempo, cativo, esperando em Deus que Deus trouxesse novamente ele de volta para Jerusalém. Assim como tantos outros exilados, assim como tantas outras pessoas. E a palavra de Deus diz que um dia Daniel, ele começa a orar. Ele começa a pedir a Deus: Deus, traz uma resposta. Fala comigo, porque eu preciso entender as coisas que estão acontecendo. As coisas que a minha mente não consegue compreender, aquilo que os meus olhos não conseguem ver. Eu preciso que o Senhor traga uma resposta para a minha vida sobre o futuro da nação, sobre o que está acontecendo, se vamos sair daqui, se não vamos. Qual é a tua palavra, Senhor, para a minha vida e para o teu povo? Daniel então está se colocando no lugar de ser mensageiro do Senhor. E ele ora, ele pede, ele clama a Deus. E tantas vezes, eu e você também clamamos o Senhor. Eu e você tantas vezes clamamos, rasgando o nosso coração. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele passa no verso 2, ele diz que ele passa 3 semanas chorando, 3 semanas em jejum, 3 semanas rasgando o coração intensamente na presença de Deus. E talvez você também já se propôs em jejuar, em orar. E uma coisa que eu aprendo com o jejum é que o jejum, ele tem uma habilidade, né? Um propósito tão claro que nós metodistas cremos. O jejum não é para convencer a Deus. O jejum é para tratar o nosso coração. O jejum também, ele tem como objetivo fazer com que a nossa carne seja mortificada. Porque nesse processo de espera, às vezes o nosso coração está falando tão alto, mas tão alto, que a voz de Deus, ela não é ouvida por nós. Não significa que Deus não fala. Não significa que Deus não esteja dizendo. Você crê num Deus que fala? Amém? Você crê num Deus que fala contigo hoje? Amém? Quantas e quantas respostas nós já tivemos? Mas pode ser que aos teus olhos Deus esteja em silêncio. Mas o jejum, ele vem justamente para te mostrar que não, Deus não está em silêncio. Se tem uma coisa que cada filho lá em casa tem uma personalidade. E o do meio, o Tito, ele tem a capacidade de me chamar durante o dia, falar a palavra pai, pelo menos umas 349 vezes. Né? No mínimo, estou contando por baixo. Esses dias o Heitor falou assim: pai, você já contou quantas vezes o Tito te chama? E se você não atendê-lo, ele continua: pai, ô pai, fala menino, o que você precisa? E ele fala, depois a pouco ele começa: pai, ô pai. E da mesma forma que eu tento de alguma forma atendê-lo, tento de alguma forma trazer para ele aquilo que ele precisa, eu creio, irmãos, que o teu pai também ouve as suas orações, amém? Eu creio também que o seu pai não ignora o teu clamor. Eu sei que nada é mais urgente quando um filho nosso grita. Quando um filho nosso, você sabe que aquele grito, você identifica, ele caiu, ele se identifica, ele está frustrado. Você se identifica, fala assim, como aquele grito, aquele clamor está chegando ao teu coração, e logo você se levanta, e você para de fazer o que você está fazendo. Por quê? Porque um filho está gritando, porque um clamor está sendo feito. Talvez mãe, talvez pai, e você escuta, e você para, e você se move até aquele lugar. A própria palavra de Deus, se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial.
Essa comparação que nós estamos falando da nossa paternidade é só para a gente entender um pouco, mas é algo incomparável. Não dá para se comparar a nossa relação com os nossos filhos com a relação do Pai Celestial. Eu quero nessa noite começar declarando, meu irmão, você tem um Pai que te escuta, você tem um Pai que te ouve, você tem um Pai que está com os ouvidos atentos ao teu clamor e à tua oração. Você tem um Pai que não ignora o teu pedido. Você tem um Pai que sabe de tudo que você precisa, e os ouvidos dele estão atentos em teu clamor. Amém, irmãos? Por que eu digo isso? Porque às vezes tantas e tantas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, ora por mim. E claro, a gente vai lá, a gente ora, a gente clama a Deus, mas parece que a minha oração tem mais poder do que a dela. Talvez nesse pedido venha carregado de uma expectativa, e eu não estou falando que eu não posso orar, irmãos, eu gosto de orar. Você pode me pedir todas as vezes que você precisar para orar, é claro, a gente vai orar pela sua vida, mas Deus também te escuta, Deus também te ouve, e posso até acrescentar mais: talvez o seu clamor tenha muito mais efeito no céu do que o clamor de uma terceira pessoa que não conhece e não sabe a sua dor. Quantos estão compreendendo o que o Senhor está dizendo? Amém? Daniel, ele se coloca em jejum, Daniel se coloca em oração. Daniel passa 3 semanas. E por que ele passa 3 semanas e não 4? Porque na terceira semana o anjo respondeu. Porque na terceira semana a palavra se manifestou. Porque talvez a gente poderia falar de 4, de 5, de 6 semanas. Talvez a gente poderia falar sobre o momento onde Daniel permaneça na posição até que o Senhor faça. E tantas vezes nós olhamos para a nossa vida. Eu olho para a minha vida, você olha para a sua vida. E nós contemplamos que tantas e tantas vezes nós não permanecemos no lugar de oração, quando não acontece do nosso jeito, quando não acontece do nosso tempo. Tantas e tantas vezes nós precipitamos: já que o Senhor não faz, eu vou fazer do meu jeito. Já que o Senhor não fez, eu vou fazer então com a força do meu braço. Já que o Senhor então não cumpriu, não falou, não fez aquilo que eu tenho urgência que faça, eu vou fazer. E tantas vezes nós fazemos, e ao invés de acelerar, a gente atrasa ainda mais. Quantas e tantas vezes, quando nós não aguardamos a resposta do céu, nós tentamos trazer a resposta com a força do braço, e ao invés de melhorar, nós pioramos a situação. Quando nós olhamos para essa guerra que nunca acaba no Oriente Médio, entre palestinos, entre Israel, isso fala de alguém que não soube esperar. Isso fala sobre a história de Abraão, que carregava uma promessa. Quem tem promessa de Deus aí? Só que quando nós carregamos uma promessa, nem sempre nós cumprimos. Nós queremos que aquilo se cumpra da forma que tem que se cumprir, do tempo, porque Deus não se move dentro desse cronos, Deus não se move dentro do nosso calendário. A resposta de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. A resposta de Deus, ela chega no tempo certo para a minha vida e para a sua vida. Se ela se antecipar, talvez nós não estamos preparados para recebê-la. Talvez se a promessa se antecipar, não vai acontecer do modo e do jeito que o céu está esperando que aconteça. E nessa precipitação, a gente coloca, como diz o ditado, né? O carro na frente dos bois. Abraão tem uma promessa, Abraão tem uma palavra: você vai ser pai, Abraão, de uma grande nação. Só que ele olha para si mesmo e ele diz assim: mas como isso pode acontecer? Eu sou velho, como eu posso acontecer? Sara, a minha mulher, já é uma idosa, Sara já passou do tempo de engravidar, como isso pode acontecer? E Sara então, sabendo que Abraão carrega uma promessa, Sara fala para Abraão: Abraão,
você tem uma promessa, a nossa casa tem uma promessa. Que tal a gente dar uma ajudinha para Deus? Que tal a gente, talvez, eu não posso mais ter filho, mas você é meu marido. E por que você então não se deita com Agar? Por que então você não se deita com a nossa serva? Ela vai gerar e a promessa vai se cumprir. E quando isso acontece, Abraão se precipita, Abraão tenta do seu jeito, e é por isso que 2 povos então se levantam, a do ventre de Agar, e depois Deus cumpre a sua promessa na vida de Sara, porque, irmão, o tempo pode passar, mas a promessa de Deus sempre se cumprirá na tua vida. O tempo pode passar, mas a promessa de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, vai se cumprir na nossa vida. Talvez não seja no nosso tempo, talvez não seja na nossa hora, talvez não aconteça do jeito que a gente imagina, mas se uma coisa Deus leva muito a sério, é a sua palavra, é a sua palavra. Só que quantas e tantas vezes nós olhamos para a realidade, e talvez você olha para a sua realidade hoje, e vê como ela se contradiz com a promessa. Você olha para a sua realidade hoje e você se pergunta, ela não tem nada a ver, ela nem se parece com a promessa. Deus tem os seus meios, Deus tem a sua forma. A própria palavra de Deus vai dizer, acaso seja alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ele pode tudo, irmão. Ele é Deus. Basta uma palavra do Senhor para que todas as coisas elas se ajeitem no seu devido lugar. Basta uma palavra do Senhor para que qualquer diagnóstico humano caia por terra e a vida de Deus apareça. Basta uma palavra do Senhor para que todo cenário de morte que talvez alcance o teu lar, alcance o teu casamento, alcance a tua casa, da noite para o dia, o Senhor pode fazer infinitamente mais. Eu creio nisso, amém? Eu creio nisso, num Deus que é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. E olha que interessante, quando nós atrapalhamos o agir de Deus, como nós, como Abraão, tentamos não aguardar na posição de promessa, quando nós queremos ajudar e temos uma ideia maravilhosa, e essa ideia pode complicar ainda mais os feitos de Deus. Jael poderia hoje viver em paz. Jael poderia hoje viver em paz, mas decide viver em guerra. Por quê? Porque não ouve, porque não espera, porque não faz como Daniel, fica na posição até que aconteça aquilo que Deus prometeu. Quantos estão entendendo que o Senhor está ministrando nessa noite, amém? A palavra de Deus prossegue dizendo, não comi, verso 3, não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até passarem as 3 semanas. O que nós aprendemos aqui que Daniel está fazendo? Daniel está se consagrando, Daniel está se separando. Ele separa aquele período de um período de jejum, e ele consagra a sua vida. Ele não coloca nada saboroso na sua boca, ele não coloca carne, ele não coloca bebida, ele não se vale de tudo aquilo que é disponível para ele. Apesar de ele estar na condição de escravo, ele é um escravo dentro do palácio, que tem tudo do bom e do melhor, mas ele se consagra. Você quer ouvir resposta de Deus, irmão? Consagra a sua vida, separa a sua vida para o Senhor. Você quer ver os céus abertos se movendo sobre cada área da sua vida? Separa um tempo de oração, um tempo de jejum, se consagra. Ouça o que a palavra de Deus diz em Josué capítulo 3. A própria palavra de Deus diz, consagrai-vos, né? Sobre a palavra de Deus diz, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sem santificação ninguém verá a Deus. Você quer ver Deus agindo?
Você quer ver Deus se movendo em cada momento, em cada área da sua vida? Se consagre a Deus. Se consagre ao Senhor. Jejue. Paga o preço. Paga o preço até que a sua voz se cale. Até que o seu coração pare de gritar. Até que a sua alma se aquete dentro de você. E você entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente não entende isso, nosso coração, a nossa alma fica tão agitado, a gente fica tão ansioso, a gente, na ansiedade, eu não sei como você reage à tua ansiedade. Eu como. Você come também? Não posso ver geladeira. Eu não sei como é que você reage à sua ansiedade. Se é da comida, se é fazendo, comprando. Tem gente que compra, né? Tem gente que na ansiedade vai para o shopping. Tem gente que na ansiedade faz algumas besteiras que depois fala assim: meu Deus, eu comprei porque eu estava doente, porque eu estava ansioso. Ao invés de toda a precipitação que a sua ansiedade pode provocar no seu coração, busque a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Posso ouvir um amém, irmão? Entrega para Ele, Deus está no controle. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Eu posso não saber o que você está vivendo, mas eu sei que o seu Redentor, Ele vive. Eu não posso saber, talvez, os seus passos, talvez os seus dias, talvez o quanto está doendo a luta e o tempo de espera, mas eu posso lhe afirmar que Deus está no controle da sua vida, que tua vida está na palma da mão de Deus, que talvez o barco pode estar balançando muito de um lado para o outro, as ondas podem parecer que vão destruir o barco, mas eu quero te lembrar, o Senhor, o Emanuel, está contigo no barco, que você não está sozinho, não, que você não está à deriva, que o teu barco não está à deriva, não. Deus é contigo, meu irmão, Deus é conosco. Eu quero voltar ao texto, porque Daniel nos ensina a permanecer na posição de espera, na posição até que se cumpra, em jejum, pagando o preço, porque Daniel sabe que as suas orações estão sendo ouvidas. Eu caminho mais um pouco, porque o verso 4 diz algo muito interessante. O verso 3, finalzinho, diz assim: até se passarem as 3 semanas. O verso 4 diz: no 24º dia do primeiro mês, eu estava em pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem de linho, com um cinto de ouro puríssimo na sua cintura. Seu corpo era como beliro, o rosto como relâmpago, os olhos como tocha acesa, os braços e pernas como reflexo do bronze, e a sua voz era como o som de muitas águas. Que visão é essa que Daniel está tendo? Daniel está ali na 3ª semana, 21 dias, sem comer, sem beber, sem comer nada saboroso, e a palavra de Deus diz que está acontecendo a resposta de Deus. Os céus estão abertos sobre a vida de Daniel. O Senhor tem enviando o seu anjo, e alguns vão dizer que a figura desse ser aqui, ele é muito semelhante ao próprio Jesus, relatado em Apocalipse. Voz de muitas águas, olhos como de fogo, cabelo que reluz, o corpo, as vestes, que são reluzentes. Ou seja, os céus estão abertos para trazer resposta para Daniel. E eu profetizo, meu irmão, que os céus estão abertos sobre a sua vida e sobre a sua casa também, em nome de Jesus. Os céus estão abertos sobre essa igreja. Os céus estão abertos sobre a minha vida, sobre a sua vida, para a glória de Deus. E Deus está trazendo uma resposta para Daniel. E há uma coisa maravilhosa que o anjo vai dizer para Daniel, ou o próprio Cristo está dizendo para ele: Daniel, seja tocado agora. Daniel está sem força, até mesmo para levantar a cabeça.
Daniel está prostrado. Daniel, você já fez jejum, né, irmão? Você sabe como é que é. Ainda mais um jejum de 21 dias. Ainda mais um jejum aonde tá tudo ali com muita fome, talvez Daniel se esteja, e fraco com isso também. Mas a presença de Deus está tocando na vida de Daniel, e mesmo sem comida física, a palavra de Deus diz que as forças de Daniel estão sendo redobradas. A palavra de Deus diz que a força de Daniel está voltando. Deus está tocando em Daniel. E eu oro para que você seja tocado nessa noite também. Você pode fechar os teus olhos aí? Senhor, toca nessa noite sobre a vida de cada irmão e cada irmã nesse lugar, aqueles que estão em casa também. O teu toque cura. O teu toque restaura todas as coisas. O seu toque, Senhor, ele é poderoso mais do que qualquer outra coisa. O teu toque é remédio. O seu toque faz com que a nossa força volte. E eu oro para essa noite, que todo cansaço físico, espiritual, emocional, seja lançado por terra agora em nome de Jesus. E que a força de Deus, a presença de Deus recaia sobre nós. A presença do Altíssimo nessa noite esteja tocando sobre a tua cabeça agora, tocando sobre o seu ser, tocando sobre a sua vida, para a glória do nome de Jesus. Amém, irmão? Domingo passado, acredito que foi domingo passado, eu estava sentado ali, onde a Priscila está sentada, e eu contei essa experiência no final do culto. Eu estava ali, sentado, ouvindo o que estava acontecendo, e eu senti uma pessoa vindo por trás de mim. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa lembrou de uma coisa que tem que ser dita, às vezes a pessoa lembra de um recado, às vezes é um líder de ministério, falando: pastor, não esquece daquele evento que você precisa anunciar. E eu estava ali adorando a Deus, eu estava ali cantando, e a presença de Deus estava sobre nós. E eu senti um braço me envolvendo aqui. E eu falei: meu Deus do céu. Pensei comigo: quem interrompe a minha adoração, né? Quem agora quer dar um recado que eu estou aqui me entregando na sala do trono, meu Deus. E quando eu abri o olho e olhei para saber quem era, não era ninguém. Não era ninguém. Não era nenhuma pessoa me tocando, nenhuma pessoa me abraçando. E o Espírito Santo disse ao meu coração: sou eu, filho. Sou eu que te toco e renovo as tuas forças nessa noite. Sou eu que toco em você e restauro o teu coração. Sou eu que toco em você e coloco a força que você precisa para prosseguir. Sou eu que toco em você e não toco como faz o homem. O homem toca para tirar, eu coloco para colocar. Eu coloco as minhas mãos para acrescentar sobre a sua vida. Eu coloco sobre você e a sua força é redobrada, a sua força ela é continuada no dia de hoje. Quantos precisam desse toque nessa noite também? Daniel foi tocado. E Daniel foi tocado, e a Bíblia fala que ele não consegue levantar nem as suas vozes. Do verso 9 diz que ele está tão prostrado, ele está caído. O verso 9 diz que ele perdeu os teus sentidos. E pela segunda vez, o ser espiritual toca sobre a vida dele. O verso 10 diz: em seguida, alguém me tocou e me pôs sobre as minhas mãos e sobre os meus joelhos vacilantes. Eu oro para que o toque do Senhor nessa noite venha sobre a tua vida, amém, irmão? Que você seja tocado e restaurado, e a força, ela volte. Porque talvez nesse tempo de espera, você tenha entendido que você não é mais como antigamente, que você já não ora mais como antigamente. Cada vez mais, por ter se esperado a resposta, você tem visto cada vez mais a sua força indo embora. Mas permaneça no lugar onde Deus te chamou. Fique de pé. Permaneça no lugar onde o Senhor te chamou, porque não é prostrado.
Mas enquanto Daniel não se coloca de pé, ainda que com seus joelhos vacilantes, o anjo não vai dizer, o Senhor não vai dizer para ele o que há de ser feito. Então nessa noite, se coloque de pé em nome de Jesus, amém, irmão? Ah, pastor, está tão difícil prosseguir. Mas não é caído que você vai encontrar a resposta de Deus. É quando você se levanta, porque é na sua fraqueza que Deus te faz forte em nome de Jesus. É na sua fraqueza, quando você acha que não tem mais condição, o Senhor te levanta e diz: seja forte, seja corajoso, porque eu sou contigo. E quando Daniel é tocado, a força dele volta. Ele agora está de pé. E uma vez de pé, tem resposta de Deus para Daniel. E a resposta é: Daniel, você é muito amado, Daniel. Daniel, você é muito amado. Antes de qualquer palavra que Deus ministre sobre a vida de Daniel, antes de qualquer resposta que Deus diga, antes de Deus falar que vai mover, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai abençoar, Deus ministra o amor dele sobre a vida de Daniel. Por que Deus faz isso, irmão? Porque talvez o sentimento de Daniel, pela demora da espera, pela condição que ele está vivendo numa terra estrangeira, numa terra difícil, Deus precisa, antes de falar qualquer coisa, precisa lembrar para Daniel que ele é muito amado pelo Senhor. Eu não sei para quem eu estou dizendo isso nessa noite, mas eu quero te lembrar que você é muito amado pelo Senhor. No meio da tua luta, no meio da tua provação, Deus te vê, Deus te conhece, e Deus te sonda, e Ele está dizendo: o meu amor por você permanece o mesmo. Romanos capítulo 8 vai dizer: quem pode me separar do amor de Deus? Será a angústia, será a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. O autor de Romanos termina dizendo: nada pode me separar do amor de Deus. No meio da nossa provação, uma das coisas que Satanás tenta de todas as formas é descaracterizar o amor de Deus sobre a nossa vida. É dizer que nós não somos amados. É dizer que nós não somos vistos. E a gente começa a duvidar: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está me vendo? Será que eu sou importante para Ele? E a primeira coisa que Deus traz resposta para Daniel é: Daniel, você é amado, filho. Você é amado. Você pode ser boca de Deus na vida de alguém nessa noite para lembrar ele: você é muito amado. Você é muito amado. Você é muito amada. Você pode agradecer ao Senhor por isso, amém, irmão? Isso é tão profundo. Isso é tão verdadeiro. Você é muito amada. Você é muito amado. Não permita que mentiras do inferno alcancem teu coração no tempo de escassez, no tempo de luta. Não permita que mentiras do inferno se levante sobre a tua vida ou até mesmo a tua alma, tentando duvidar do amor de Deus por você. Se você alguma hora sentir, tiver alguma dúvida que o Senhor te ama, olha para a cruz do Calvário, amém, querido? Amém, irmão? Olhe para a cruz, pastor. Teve uma irmã que chegou esses dias, ela veio visitar a gente, e ela olhou para a cruz e ela falou: por que vocês têm uma cruz no altar? Estranho. Falei: não, não tem nada de estranho. A cruz é um lembrete que alguém pagou o preço para a gente viver. Aleluia. A cruz é um lembrete. Nós não adoramos a cruz, nós não reverenciamos a cruz, mas a cruz é um lembrete. A cruz, na verdade, é só um instrumento de tortura para quem contrariava o sistema romano. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que ela é poder de Deus em nossa vida. Quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos: alguém nos pagou o preço para que nós pudéssemos reinar, para que nós pudéssemos vencer.
A cruz pagou o preço. Jesus, aliás, pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Eu quero continuar, porque a palavra de Deus está dizendo para Daniel: você é amado, Daniel. Eu quero lembrar a você nessa noite: você é amado, Vinícius. Você é amado, Rosilane, amada Rosilane. Você é amado, Nino. Amém? Você é amado, Petson. Você é amado, André. Você é amado, Marcos. Você é amado. Você é amado. E o anjo disse para ele: desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a buscar o Senhor me enviou para te responder. Daniel, desde o primeiro dia, você está aqui orando 21 dias, mas desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração em orar, Deus me enviou. Eu fui enviado. E talvez Daniel tenha muitas perguntas sobre isso. Por que demorou tanto para chegar, né? Se desde o primeiro dia o Senhor me ouviu, por que está demorando tanto? Trazendo novamente o exemplo das entregas rápidas hoje. Quando você faz um pedido, né? Aparece lá que o seu pedido, a compra foi concluída. Aparece lá no teu aplicativo que o produto está sendo enviado. E de fato, passado algumas horas, no máximo 2 dias, o negócio está chegando na sua casa, misteriosamente, né? Mas Daniel tem algumas perguntas, porque se passaram 21 dias e não tem resposta sobre ele. E o anjo diz para ele: Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a buscar a Deus, eu fui enviado. Só que quando eu estava descendo, um principado, uma potestade, demônios me paralisaram nas regiões celestiais. E ali nós lutamos durante 21 dias para que a resposta chegasse até você. E é muito interessante porque esse ser, ele está trazendo resposta sobre Daniel, mas ele está dizendo: foi necessário que Miguel viesse nos ajudar. E quando a Bíblia fala de Miguel, fala sobre esse anjo, esse arcanjo de guerra. Fala sobre esse arcanjo que não é arcanjo de mensagem como Gabriel, que não é um arcanjo que traz notícias boas ou traz advertências para ser ditas. Não. Miguel é um ser espiritual que vem, sabe? Que vem com espada nas mãos, que vem para lutar. Por quê? Porque Daniel nos explica, o livro de Daniel capítulo 10, está nos dizendo que esse ser foi impedido e ali ele lutou 21 dias e foi necessário que Miguel fosse chamado para trazer ali um reforço sobre a sua luta. Mas o céu sempre vence, amém, irmão? O céu sempre vence. Às vezes a gente olha e a gente fala sobre batalha espiritual. A batalha, sim, há resistência, sim. O inimigo se levanta, sim. Mas muito maior e mais forte é aquele que está em nós do que aquele que peleja contra nós. O inferno se levanta, sim. Tem resistência, sim. Estava hoje conversando com a Bárbara fez a EBF junto com toda a equipe. Foi uma bênção ontem, hoje, tantas crianças no altar aqui cantando, celebrando a Deus. Mas a Bárbara está falando: pastor, que luta. Que luta. Tanta diversidade, tanta batalha espiritual, que se não fosse a oração, nós não conseguiríamos, pastor. E de fato, irmãos, tudo aquilo que nós empreendemos no reino, todo benefício, o inferno não quer que você dê certo, o inferno não quer que você avance, o inferno não quer que você prospere, o inferno não quer que você ore, o inferno não quer. E toda vez que algo acontece uma série de situações. Eu contei semana passada sobre a minha sogra está lá em casa, ela quebrou o pé, andando na rua, resolvendo coisas. Na semana que ela conseguiu comprar a casa dela, ela quebrou o pé. E eu falei: minha sogra,
a gente já sabe o final disso. A gente já sabe o resultado dessa partida. A partida tem que acontecer. Sim ou não? Amém? Se a partida não acontece, o que acontece? É WO, não é? Se a partida não acontece, significa que o outro venceu. Os dois têm que se apresentar para a partida acontecer. Sim ou não? Então a partida acontece, irmão. Mas o resultado, nós já sabemos. O céu sempre vence. Jesus sempre reina. O céu, nessa batalha espiritual, a guerra, a luta, a batalha, ela precisa acontecer. E o anjo está dizendo para Daniel: Daniel, nós lutamos, e como sempre, vencemos. Os inimigos caíram. E eu estou aqui, Daniel, para trazer resposta para o teu coração. Eu não sei, irmãos, que tipo de batalha você está enfrentando. Que tipo de luta, de resistência espiritual você está enfrentando. Mas eu quero terminar essa palavra nessa noite dizendo o que o apóstolo Paulo diz à igreja: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está dizendo: coloque o capacete da salvação, coloque a couraça da justiça, coloque nas suas mãos o escudo da fé, coloque na sua mão a espada que é a palavra de Deus. Reveste os seus pés, porque estamos em guerra. Porque estamos em guerra. Mas sabemos que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sabemos que essa vitória, ela já é nossa pelo sangue de Jesus. Talvez você tenha lutado há tanto tempo e orado tanto tempo pela salvação do teu lar, pela salvação da tua família. Meu irmão, vai acontecer em nome de Jesus. Deus vai fazer. Pastor, mas só piora, pastor. Só piora. É as trevas se rebelando. É as trevas resistindo. E se tem uma coisa, nós podemos atribuir a Satanás muitas palavras. Nós podemos dizer que ele é teimoso, nós podemos dizer que ele é miserável, que ele é destinado ao inferno. Mas nós não podemos dizer que o bicho ele não é persistente. Nós não podemos dizer que ele é preguiçoso, que ele tenta uma coisa e ele desanima. Não. Mas eu oro, irmãos, para que a gente seja mais perseverante que as trevas. Amém, irmão? A gente seja mais prudente que as trevas. Se Daniel ele resiste, é porque a palavra de Deus está dizendo: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E tudo o que pedires em meu nome, crendo, receberás. Às vezes a gente só quer ficar com essa parte do versículo: tudo o que pedires em meu nome. Mas antes, esse versículo está ligado ao versículo anterior. E o versículo anterior está dizendo: permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra, e eu permanecerei em vocês. Quantos estão entendendo? Eu quero nessa noite gastar esses 15 minutos finais para orar pela sua vida. Talvez tantas batalhas que você tenha enfrentado, mas Deus te traz nesse lugar, nessa noite, para dizer que Ele é contigo. Ele te traz nessa noite, nesse lugar, para te lembrar que o Senhor, Ele é o seu Deus. Ele traz você nessa noite. Talvez você nem sabe como é que você chegou aqui. Pastor, eu nem sei como eu cheguei aqui. Eu nem sei por que eu vim. Eu estou aqui me perguntando o que eu vou fazer aqui. E Deus te trouxe. Talvez você olha para essas cadeiras vazias e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo, né? Não, Deus te separou, para você vir aqui nessa noite. A palavra de hoje não é para quem não veio. A palavra de hoje é para você que está enfrentando uma batalha terrivelmente na sua vida. Mas é Deus te dizendo: permaneça. Permaneça no lugar da promessa. Para de tentar ajudar. Só permaneça no lugar da promessa. Para de jeitinho. Para de ser como Abraão e Sara, que tenta fazer do seu jeito. Espera, pois, no Senhor. Para de tentar, da sua forma, do seu jeito, conquistar aquilo que o Senhor já prometeu. Ele prometeu. Ele vai ser fiel para cumprir na sua vida.